Olá, a aula de hoje é sobre linguagem vetorial e o conteúdo é do capítulo 3. Especificamente, nós vamos falar na aula de hoje sobre vetores. Nós sabemos que algumas grandezas físicas elas são caracterizadas pelo seu valor numérico e a sua unidade de medida. Por exemplo, massa, temperatura, tempo, volume, área, são algumas grandezas que são caracterizadas pelo seu valor numérico e a unidade de medida. Se eu disser para vocês que está a 10 graus Celsius, então eu não preciso dizer mais nada, porque a informação que eu queria dizer ela já é suficiente. Basta dar o valor e a unidade de medida que a informação é compreendida. E essas grandezas que são descritas pelo seu valor, pelo módulo, pela intensidade e a unidade de medida, elas são chamadas de grandezas escalares. Há outras grandezas físicas que elas não são completamente descritas apenas com o valor numérico e a unidade de medida. Nós precisamos acrescentar algumas informações, que essas informações para essas grandezas é a sua direção e o sentido. Também, por exemplo, posição, deslocamento, velocidade e aceleração, eu preciso dessas informações a mais. Se eu disser para vocês, o diretor está a 10 metros, é preciso indicar também a direção e o sentido, além dessa distância, para poder localizar exatamente onde está o diretor. Então, não basta só o valor numérico e a unidade, eu preciso ainda indicar a direção e o sentido. E grandezas que necessitam dessas informações a mais, elas são chamadas de grandezas vetoriais. E as grandezas vetoriais precisam ser descritas pelo seu valor, a unidade, direção e sentido. Vamos ver a representação gráfica de um vetor. A representação é feita por meio de um segmento de reta orientado. Se você tiver uma reta no espaço, um segmento de reta orientado é definido, é a representação gráfica do vetor. Este vetor A é representado dessa maneira, com uma seta em cima da letra. E a distância entre o ponto inicial e o ponto final desse segmento de reta é chamada de módulo, é o tamanho da flecha, é o tamanho do vetor. E nós representamos o módulo do vetor como entre duas barras, o módulo do vetor A. Neste exemplo aqui, a direção desse vetor é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Agora nós vamos ver como realizar operações com vetores. Vocês vão ver que essas operações com vetores, elas são diferentes das operações que nós usamos para resolver cálculos algébricos. A primeira operação que nós vamos ver é a operação de adição. O primeiro exemplo que nós vamos ver é a adição de vetores de mesma direção e mesmo sentido. Nós temos o vetor A e B, observe que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, os dois vetores apontam para a direita. É importante sempre fazer o desenho dos vetores. Primeiro eu coloco um dos vetores e, na sequência, o segundo vetor. Como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante, ou o vetor soma, que eu vou chamar de vetor C, é a soma vetorial de A mais B. E o módulo do vetor resultante é dado por essa equaçãozinha aqui. O módulo do vetor C, do vetor resultante C, é igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Ou seja, o tamanho de A mais o tamanho de B vai resultar no vetor de tamanho C.
Isso para o caso de mesma direção e mesmo sentido. Agora vamos ver o caso de adição de vetores de mesma direção, mas de sentidos opostos. Então, eu tenho um vetor A, que tem essa orientação, essa direção que coincide com a direção do vetor B, mas o sentido de A é o oposto do sentido de B. A soma vetorial, eu coloco o vetor A e na sequência eu coloco o vetor B. O vetor resultante, ou o vetor soma, vetor C, ele é definido desde a origem do vetor A até o final do vetor B. Dessa maneira, eu represento o vetor resultante C, e o tamanho dele, o módulo dele, eu obtenho dessa forma. O módulo do vetor C é igual ao módulo do vetor A menos o módulo do vetor B. Para ajudar na determinação do vetor soma do vetor resultante, faça sempre o desenho, que isso ajuda bastante. Agora vamos ver a adição de vetores que são perpendiculares entre si. O vetor A e o vetor B, que são perpendiculares. O procedimento é: coloque o vetor A, na sequência o vetor B. E aí nós fechamos o polígono e este é o vetor resultante, o vetor C, que é o vetor soma dos vetores A mais B. O módulo do vetor resultante é determinado dessa forma. Módulo do vetor resultante ao quadrado é igual módulo do vetor A ao quadrado mais módulo do vetor B ao quadrado. Porque aqui, ó, veja que nós temos um triângulo retângulo e vale, então, a geometria, e nós usamos, nesse caso, Pitágoras. Faça sempre um desenho antes de calcular o módulo do vetor resultante. Isso ajuda muito. Um dos métodos para determinar a adição de vetores é o método dos polígonos. Nós já comentamos e agora nós vamos estabelecer esse método, que é: liga-se a extremidade, a ponta da flecha do primeiro vetor, com a origem do segundo vetor, do outro vetor. Por exemplo, se eu tenho o vetor V e W, o vetor V, a extremidade dele, a flecha, a ponta da flecha, está ligado com a origem do outro vetor. Em seguida, eu fecho esse polígono partindo da origem do primeiro vetor até o final, até a extremidade, que é a flecha do segundo vetor. Dessa maneira, eu acho o vetor resultante, que é o vetor soma de V mais W. Como determinar o módulo do vetor resultante? Observe que na figura diz que cada quadrado é uma unidade. Se nós traçarmos aqui um triângulo retângulo, nós podemos determinar o módulo do vetor resultante por Pitágoras. Veja que aqui, então, você tem um triângulo retângulo. Observe, então, que este lado vale 8, este outro lado vale 6, e eu posso determinar por Pitágoras o módulo, o tamanho desse vetor resultante R. R ao quadrado, o módulo do vetor R ao quadrado, igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, soma dá 100. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a 100. Para achar o módulo, basta extrair a raiz de 100. Então, o módulo desse vetor resultante é igual a 10, e a unidade é esse U, é o tanto que vale cada um desses quadradinhos, dado no exemplo. Com o método dos polígonos, é possível somar mais do que dois vetores. Basta fazer esse mesmo procedimento.
a extremidade de cada um desses vetores encontra a origem do outro, sem que se alterem suas direções e seus sentidos. E usando esse método, o vetor resultante ele tem a origem na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último vetor. Pessoal, obrigado. Tchau!